Olá pessoal, meu nome é Abel Ribeiro. Vou gravar o vídeo de TCC de 15 minutos para o curso de formação de psicanálise. Meu nome é Abel Ribeiro. Pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre a pulsão de morte do Freud. Então, o Freud descobriu o mecanismo da pulsão de morte, que é um mecanismo além do princípio do prazer. E o Freud viu esse mecanismo de pulsão de morte em pacientes deles, que eram pacientes que ele atendia, soldados de guerras também, e nas pessoas. Então, assim, ele percebia nessas pessoas que essas pessoas buscavam a autodestruição. Paciente que sempre repetia, atraía a autodestruição. E eles tinham sabotagem na vida, na prosperidade, arriscavam a vida e às vezes até destruía a vida com essa pulsão de morte que o Freud foi descobrindo e pesquisando a pulsão de morte. Na vida tinha um processo repetitivo, eles atraíam a destruição. Uma busca que não busca o prazer na vida, e sim a pulsão de morte, desafia a lógica, quer desaparecer. Então, assim, repete os traumas, é uma compulsão à repetição. Isso acontecia muito nos pacientes e ele começou a pesquisar essa pulsão de morte que é além do princípio do prazer. E esses pacientes também, pessoal, eles tinham uma tendência, que algumas pessoas têm uma tendência mais que as outras, um grau maior que a outra, de buscar essa pulsão de morte. Cada um tem o seu grau de pulsão de morte, né? Tinha uma tendência de desintegração à vida. E essa tendência, pessoal, e essa repetição, ela está no inconsciente, devido aos traumas que a pessoa passou. Então, ela não está no consciente, está no inconsciente. É uma compulsão à repetição, uma força inconsciente para o colapso da pulsão de morte. Então, assim, o Freud pesquisou muito isso aí, né? Essa pulsão. E tinha gente que realmente buscava a pulsão de morte, arriscava muito a vida, né? E às vezes até destruíam a vida também, com essa pulsão de morte. A psicanálise, as sessões de psicanálise, ela entrega a lucidez. Conforme vai fazendo as sessões de psicanálise, vai entregando a lucidez para o paciente. E quando a pessoa vai ficando conscientizada nas terapias, nas análises, vai diminuindo o grau também dessa pulsão de morte. As pessoas vão corrigindo e vai diminuindo o grau da pulsão de morte nas terapias, né? Vai diminuindo esse grau aí da pulsão de morte. E é um negócio bem sério, essa pulsão de morte aí. Então essa foi a descoberta e a pesquisa de Freud, que é a pulsão de morte, e ela é além do prazer, da pulsão do prazer à vida, né? Então o Freud descobriu isso aí. E agora, pessoal, eu vou falar uma curiosidade que eu tenho. Bem antes de eu estudar psicanálise, eu tenho uma curiosidade. Isso aí desde criança, né? Desde criança eu fiquei pensando, por que umas pessoas têm uma vida fácil, vivem uma vida fácil, assim, sem muitos problemas, e às vezes até começa do zero, na pobreza, e tem uma vida boa, assim, em todas as áreas da vida. Prosperam na vida, crescem melhor do que outras e atraem menos problemas que as outras. Isso eu tenho uma curiosidade assim, mas desde criança, umas pessoas têm muito mais problemas que as outras, tem pessoas que atraem problemas, atraem
muitas coisas ruins e outras não, outras já levam uma vida mais fácil, mais calma, mais tranquila, sem atrair tantos problemas, né? Isso aí é minha curiosidade, né? É, eu marquei mais algumas coisas assim. E assim, desde criança, amigos de infância, eu percebi também, me chamava a atenção, muitas pessoas destruíram sua própria vida. Por exemplo, vício na bebida, vício na droga, às vezes arriscava a própria vida também. Parecia que realmente era uma pulsão inconsciente que a pessoa arriscava. E eu já vi pessoas viciadas em drogas, em bebidas, que depois de adulto a família fez de tudo para salvar aquela pessoa, acolheu a pessoa, fez internação, fez de tudo e não conseguiu salvar a pessoa. A pessoa foi indo até que destruiu a própria vida. Já vi pessoas também, em Santa Catarina teve uma pessoa que tentou suicídio por 3 vezes. E a família fez de tudo, dando amor, dando apoio, tudo. Não conseguiu salvar essa pessoa. E na terceira vez ela destruiu a vida dela mesmo, né? Tentou até que conseguiu destruir a própria vida, né? Isso aí eu já constatei e desde criança eu comecei a estudar psicanálise na quarentena, mas desde criança, adolescência, quando eu fui crescendo na vida, eu tenho essa curiosidade, né? Por que umas pessoas atraem tantos problemas para a vida, tantas dificuldades e até autodestruição, relacionamentos destrutivos, repetitivos também. Sempre eu fiquei curioso nesse sentido, né? Nesse sentido. E assim, eu acho hoje, estudando psicanálise, que isso aí é uma destruição da vida também. Eu acho que é uma pulsão de morte também, as pessoas que atraem nessas coisas para quem arrisca a vida também. Eu acho que é uma pulsão de morte. Por exemplo, na Anhanguera, na Bandeirantes, final de semana, você vê uns motoqueiros assim disputando corrida, 200 e poucos por hora. Teve um caso que um caiu, espedaçou tudo. Então, assim, esses motoqueiros estão arriscando a vida, a qualquer momento eles podem destruir a vida deles. Eu acho que é um caso também de pulsão de morte, esses casos aí que a gente vê, né? E uma coisa que me chama muito a atenção também é os artistas, cantores, tudo, às vezes luta muito para fazer sucesso, para chegar a fazer um sucesso, ganhar dinheiro, começa do zero e depois você percebe que parte deles destrói a própria vida, né? Eu penso que isso acontece também, que é uma pulsão de morte também, a pessoa destruir a própria vida, né? Uns exemplos que me chamou muito a atenção, como eu falei desde criança mesmo, nos anos 80, por exemplo, Elvis Presley, né? Ele destruiu a vida dele com muita bebida, droga e até muita alimentação. Eu vi falar que ele comia muito, aqueles lanches fortes, e até se afogava no lanche nos últimos meses da vida dele. Comia muito, bebia muito e droga, e até ficou com o rosto gordo, bem obeso, né? Mudou toda a fisionomia dele e destruiu a própria vida. E aqui no Brasil, a Elis Regina, nos anos 80 também, que teve uma overdose e destruiu a própria vida, isso aí sempre me chamou a atenção. Recentemente teve o cantor Chorão também, que destruiu a própria vida, aqui, a Cássia Eller no Brasil. E teve também o que chamou muita atenção, aquela cantora de rock britânico, Amy House, né? Teve uma entrevista com o pai dela e o pai dela falou que ela lutou muito para conseguir ter sucesso e ganhar dinheiro. Antes ela tocava em barzinhos assim, mas ganhava muito pouco. O pai dela falou que o dinheiro era muito baixo, muito pouco. E na entrevista ele fala que ela lutou muito para conseguir ganhar dinheiro, ter sucesso também. E quando estava tudo bem,
a gente viu que ela destruiu a própria vida, né? Mudou toda a fisionomia, o corpo dela, e com bebidas e drogas, e até destruir definitivamente a vida, com a morte mesmo, né? Então isso aí é um ponto que me chamou muito a atenção. E eu até gostaria de colocar esse tema, pulsão de morte, só o tema pulsão de morte, que às vezes pergunta para alguém e o pessoal põe a pulsão de vida junto. Então, discutir só esse tema por pulsão de morte com o Dr. Lacerda no nosso encontro de sexta-feira dos formandos. Colocar esse tema para discutir, e o Dr. Lacerda explicar para a gente ficar mais atualizado nesse tema específico, pulsão de morte, né? Eu mesmo, antes de estudar psicanálise, eu bebia muito. Eu tenho um organismo muito forte para beber, então eu bebia muita quantidade de bebida e bebia e dirigia também. E aí, fazendo a terapia, eu percebi que beber e dirigir fui ficando conscientizado, né? Beber é uma autodestruição da vida e da saúde a longo prazo. E dirigir e beber também é falta de ética e falta de responsabilidade. Você está colocando a sua vida e as dos outros em risco também. Então, depois que eu fiquei conscientizado disso aí, eu diminuí 90% a bebida e nunca mais bebi e dirigi. Nunca mais eu fiz isso. Então, se hoje eu beber e dirigir, eu vou ficar com vergonha de mim mesmo, porque eu sei que é falta de ética e falta de responsabilidade, né? Então, muitas coisas a gente tem um pouco de noção, mas com a psicanálise a gente fica mais conscientizado dos erros para corrigir também e consertar os erros também. Agora, uma coisa que eu penso também, que nessa sexta-feira, o dia que eu colocar para o Dr. Lacerda para a gente discutir a pulsão de morte, eu acho que as pessoas que têm mais pulsão de morte são as pessoas que foi mal acolhida quando criança. Por exemplo, os pais não deram amor, não deram atenção, talvez porque não sabia, não receberam também, ou talvez porque trabalhava muito nos seus trabalhos, né? E não conseguiu dar amor e atenção para os seus filhos, né? Então, assim, eu acho que a criança mal acolhida tem mais tendência de ter pulsão de morte, um grau de pulsão de morte durante a sua vida. Eu acho que pode ser isso aí. Isso aí também eu gostaria de tirar essa dúvida no nosso encontro de sexta-feira de formandos aí, sobre essa pulsão de morte, né? Então, assim, eu comecei a estudar, como falei, só na quarentena, de 4 anos para cá, comecei a estudar psicanálise, mas, assim, esse assunto de autodestruição da vida, vícios em bebidas e drogas, e as pessoas que destroem a própria vida, isso me chama a atenção desde criança. Por que como as pessoas atraem tanta coisas ruins para a vida dela, autodestruição, e por que outras não? Porque outras não atraem, outras levam uma vida leve, mais fácil, e mesmo começando do zero, né? E assim, eu percebi que a pulsão de morte, ela pega todas as áreas, mesmo as pessoas muito pobres, tudo, com estudo ou sem estudo, ela pega todas as áreas da vida, as pessoas têm grau de pulsão de morte. Então, assim, é um assunto que eu acho muito importante para trabalhar na psicanálise, né? E eu tenho certeza que com as sessões de psicanálise, a pessoa vai ficando mais conscientizada e vai diminuindo esse grau de pulsão de morte. Eu tenho certeza que a psicanálise dá certo, né? Com o tratamento da psicanálise, né? Conforme a pessoa... Porque a pulsão de morte está no inconsciente. Conforme a pessoa vai ficando conscientizada, ela vai diminuindo o grau da pulsão de morte. Então, eu acho um assunto muito interessante e, repetindo, gostaria que o Dr. Lacerda discutisse isso com a gente
num grupo de estudos ou no nosso encontro de sexta-feira de formandos. Então é isso aí, pessoal. Agora eu vou falar uma frase. Sabe lá o que não ter e ter para dar. Muito obrigado.